a gente não bate um papo, né? Ou deixamos aqui alguns pensamentos, algumas loucuras, né? Algumas pessoas podem até pensar que é loucuras, né? Mas eu percebo que cada vez mais que eu pratico, mais tem dado certo, mais tem feito sentido e mais mudanças têm acontecido na minha vida, né? E eu quero falar com você sobre comportamento, hábito e um pequeno detalhe que vai fazer grande diferença se você aplicar, tá? Então, é uma diferença muito pequena. Se você mudar isso nos pequenos detalhes, você vai fazer diferença nas grandes coisas na sua vida. É lógico que tudo não é da noite para o dia, nada acontece por milagre, tá? Quebre esses misticismos que existem, esses paradigmas que estão aí impedindo você de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa plena e abundante, tá? Porque tudo começa aqui dentro da sua mente, ok? Por isso que eu vou falar com você sobre isso. Eu estava assistindo ontem um vídeo de um mentor, ontem ou anteontem, de um dos mentores que eu tenho, e ele falando sobre a televisão, né? E aí depois eu fui ver os comentários lá, e assim, é ridículo, né? É ridículo que as pessoas se propõem a falar e fazer na internet sem perceber que estão sendo incongruentes contra elas mesmas e a infelicidade. Tudo bem. Então eu vou trazer para você uma reflexão, para você pensar como a televisão alienia as pessoas, e principalmente da forma negativa, de uma forma prejudicial o desenvolver, ao crescer, tá? De qualquer pessoa, tá? Eu quero falar com você sobre gerúndios. Há muitos anos atrás, uma das primeiras pessoas que me pegou assim pela mão e falou assim, olha, vamos mudar esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, e ela me ensinou sobre gerúndios, tá? Foi uma das primeiras, vamos dizer assim, das pessoas que tiveram um papel fundamental na mudança do meu crescimento pessoal e profissional, tá? E ela falava, porque eu trabalhava com vendas em call center, e ela falava sobre o gerúndio do estaria, eu iria, poderia, não existe isso, né? Só que as pessoas estão tão acostumadas a fazer que elas não percebem. Se você olhar no português, no dicionário, não existe esse negócio de, eu poderia marcar com o senhor. Não, se você está falando com ele poderia, você já está dando uma oportunidade para ele te falar não, tá? Uma vez que você fala assim, olha, eu posso marcar tal data, tal dia, tal horário, você está sendo afirmativo. Então essa pessoa que está do outro lado, ela consegue escolher a opção muito mais provável de fazer um fechamento, de aceitar a sua condição, tá? É óbvio que isso também vem de uma alienação, de certa forma, mas eu estou falando aqui sobre negócio. Então, se você tem um produto e você acredita no seu produto, no seu negócio, você precisa entender que pontos como esses são pequenos, mas vão fazer diferença, tá? Então, eu tenho acompanhado e percebido isso também no meio de comunicação e até mesmo de grandes pessoas na internet sobre o gerúndio com o estar fazendo, tá? Então, quando você vai anunciar algo, né, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, como você se pronuncia, como você se apresenta para as pessoas, né? E porque as coisas pequenas, negativas, por mais que a pessoa não tenha domínio e conhecimento de desenvolvimento pessoal, o cérebro dela consegue identificar que aquilo não é construtivo. E aí ela simplesmente já mata ali toda a linha de raciocínio que você está fazendo, tá? Então, quando você está usando uma comunicação, principalmente a internet, né? Hoje a gente tem esse poder riquíssimo de fazer, você tem que tomar cuidado com isso. E muitos comunicadores não percebem isso, inclusive no telejornal principal, né? Você pode perceber, nós vamos estar fazendo, querido, você já está fazendo. Então não precisa você comunicar assim, vamos estar fazendo. Você pode colocar, vamos fazer nesse dia
um evento que vai ser maravilhoso e assim, etc, etc, etc. Então, por que eu estou falando disso e desse pequeno detalhe? Porque há muitos anos atrás eu comecei a perceber como isso fazia muita diferença no meu dia a dia, né? E naquela época, naquela década, né, eu me tornei uma pessoa que teve muito resultado, mas o importante não é o resultado imediato. O que eu mais vejo e percebo é os resultados a médio e longo prazo. Porque se eu não tivesse optado por se eu não tivesse escutado e escolhido esse caminho naquele início da minha carreira profissional, hoje pode ser que eu não ia ter esse tipo de comportamento neural, esses pensamentos e essa sensibilidade a agir e corrigir, porque ninguém nasce perfeito. Ninguém nasce sabendo, mas o segredo do sucesso, o segredo da felicidade plena e abundante é você ter a sensibilidade de agir, entrar em ação e corrigir. O problema é que nós, em grande maioria das pessoas, nós ficamos presos ao que a televisão, as comunicações ficam jogando em cima de você, bombardeando, e você fica com medo de arriscar. Então o risco faz parte da vida, o risco faz parte da felicidade. Tá? Não existe nada que seja estável, isso é ilusão criada pelo meio de comunicação, seja na televisão, na internet, as pessoas que querem te vender, enfim, na comunidade, não importa. O que você precisa entender é que o risco faz parte. Agora a questão é qual o conhecimento que você tem sobre o assunto, ou se você ainda não tem, qual o tipo de conhecimento que você precisa buscar para dominar se você vai agir de forma congruente e assertiva, e se você falhar, você corrigir durante o percurso, ou se você vai ficar hesitando e nunca vai agir. E aí é que vai começar os problemas, as frustrações, tá? Então toma cuidado com isso, tá? E para finalizar, um exemplo muito claro de como que isso fez muito sentido e eu consegui aliar isso anos depois, décadas depois, foi quando eu comecei a trabalhar dirigindo, tá? A maioria das pessoas não percebem como elas são incongruentes, não só na direção, mas como isso alastra para todas as áreas da sua vida. Outro dia eu estava comentando sobre isso, tá? Quando você está dirigindo, o difícil não é dirigir, o difícil não é aprender a dirigir, o difícil é você executar uma direção correta e assertiva, para que isso não te leve você a tomar ações que sejam prejudiciais não só para a sua vida, mas para a vida do próximo, e ainda por cima te gerar prejuízos financeiros, porque todo mundo é ótimo em xingar, em defamar, em falar mal das prefeituras e etc, das multas, né? Mas ninguém para observar se a condução dele é congruente ou não, para ele ser um bom motorista e ele ainda por cima não tomar multas, tá? Um exemplo claro, se você está numa via, tá? E ela tem lá uma placa de 60 km por hora, vamos dizer que você está numa avenida principal de uma cidade, tá? A lei determina que essa velocidade seja de 60 km por hora, porque tem todo um estudo, tá, dos engenheiros de velocidade, etc, para segurança, tanto do piloto, do motorista, né, que está conduzindo, quanto dos pedestres na rua, e tudo que vier a acontecer, você ter tempo hábil para tomar uma decisão. Qual decisão, Lucas? A decisão de frear e parar o seu carro, a decisão de frear, reduzir e desviar daquilo que está acontecendo, porque aí você vai ter como raciocinar se tem alguém vindo atrás, né? Então, se você está a uma velocidade de 70 a 80 por hora, numa via de 60, por mais que seja 10, 20 quilômetros a mais apenas, isso vai fazer total diferença. Aí é que tá. Você pode matar uma pessoa, você pode morrer, tá? Ou você pode prejudicar a vida de uma pessoa para o resto da vida, porque ela pode se tornar deficiente.
E o pior de tudo ainda é que essas ações que você toma no dia a dia, que você fala, não tem nenhum acidente aqui, não tem nenhuma pessoa atravessando a rua, não tem radar aqui, eu vou acelerar, é que faz o seu cérebro entender que você pode, tá? Você pode agir assim em qualquer área da sua vida, de forma demasiada, de forma incongruente, né? De forma prejudicativa às suas questões pessoais, profissionais e espirituais. Porque você está sendo uma pessoa que não está seguindo as leis. Tá? Você não está seguindo princípios. E uma vez que você não cumpre princípios e não cumpre lei, logo você vai ser prejudicado. Logo o que você está construindo vai cair. Logo que você está pensando que você está fazendo e o seu futuro vai ser maravilhoso, você está construindo ao mesmo tempo destruindo o seu futuro. Então pensa nisso, tá? Pensa sobre isso. São pequenas ações, pequenos detalhes que vão fazer diferença na sua vida. Se você começar a se policiar e falar assim, bom, a via que é 60 km por hora, eu vou andar a 60. É óbvio que eu quero te dar uma notícia triste, tá? Pessoas vão te criticar, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão, no trânsito mesmo, vão buzinar, né? Porque você está andando, ande na via do lado direito, né? O que é permitido, aquele que quer ultrapassar, ele anda na esquerda. Então, seja coerente, seja congruente, tá? Você anda na direita, mas só que, mesmo assim, pessoas vão te criticar, vão te caçoar de você, vão zombar de você. Eu não sei em qual estado você está assistindo esse vídeo, mas assim, eu quero te dizer que lá na frente, vai valer a pena. Porque a paz que você vai adquirir dentro do seu coração, a felicidade que você vai começar a atingir, não tem nada igual, tá? Lembre-se disso, porque principalmente se você é uma pessoa como eu, que tem temor a Deus, que tem fé e acredita nas coisas de Deus, nas coisas impossíveis de Deus, você precisa entender que as coisas possíveis Ele não vai fazer. Ele não vai fazer aquilo que é possível, porque o possível cabe a mim e a você a fazer. Então tome a decisão, a partir de hoje, se você está assistindo esse vídeo, de mudar a sua vida, sim, mas toma a decisão de agir em prol disso. Porque enquanto você não mudar, não vai haver, enquanto você não agir, não vai haver mudança, tá? E uma frase que mexeu muito comigo quando ela encaixou e ela deu nome a uma peça do meu quebra-cabeça de vida, o pastor Márcio Valadão, ele expressou isso um dia e eu falei, isso faz total sentido. Para haver aprendizado, tem que haver mudança de comportamento. Não há aprendizado sem mudanças de comportamentos. Então seja uma pessoa coerente, mude as suas condutas, renove os seus pensamentos, transforme a sua mente, mas principalmente se dê a oportunidade de agir em prol de um novo caráter, tá? Um novo caráter. Só vai acontecer através das suas ações e das suas mudanças, tá bom? Então lembre-se disso, até um próximo vídeo, até um próximo momento juntos. Lembre-se sempre disso, que se você melhora, eu também melhoro. Um grande beijo no seu coração e que você tenha uma excelente e abençoada semana. Até um próximo momento.